Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o vídeo parte 2 do intercâmbio. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte do intercâmbio, vai lá, assiste aquele pra você entender do que a gente vai falar hoje. Então, bora lá! Ok, então o vídeo de hoje vai ser um pouco do barraco e do bafo e das coisas que eu passei no meu intercâmbio. Vou contar pra vocês porque tem muita coisa pra falar sobre isso e vou contar a realidade do meu intercâmbio. Vamos começar contando algumas coisas que aconteceu. Então, a primeira coisa, quando eu entrei na escola, então a família que eu estava morando, vamos explicar um pouco essa dinâmica. A família que eu estava morando, o pai da família era um xerife. Gente, não tô brincando. Ele era um xerife de verdade, com a plaquinha e tudo. Ele era o xerife da cidade. Era uma cidade bem pequenininha, como eu já falei pra vocês no outro vídeo. O nome é Sonora, Califórnia. E era uma cidade de cowboy, gente. As pessoas usavam bota e chapéu e cinturão pra ir na escola. Tipo, era uma cidade muito pequena de cowboy. Fica perto do Yosemite e é um lugar muito lindo, muito famoso, que muitas pessoas vão lá passear por conta da natureza. O pai era o xerife, a mãe era uma mulher super calma, maravilhosa, super amorosa. E é a família, né? Eles sempre tiveram filhos muito atletas, muito esportivos na escola. Então os filhos deles eram bem grandes e os 3 filhos mais velhos, não vou falar nomes, eles jogavam vôlei, jogaram vôlei pra faculdade. Então, tipo assim, eles eram muito bons, altos, fortes e tal. E depois esses 3 filhos tinha uma menina que ela era a pessoa que ficava comigo, que ficou comigo, a gente dividiu o quarto durante o intercâmbio inteiro e a gente tinha a mesma idade, a gente era 1 ano só de diferença. Ela já tava se formando, ela tava no 3º e eu tava no 2º. Ela era uma senior, aqui eles falam senior, e eu era uma junior na escola. E tinha um menino que eu acho que ele tinha uns 14 anos na época, então era só nós 3 na casa. Então vamos começar a contar as fofocas, tá? Quando eu cheguei na casa, a família, de verdade, maravilhosos, super bonzinhos. A mãe e o pai, eu lembro que eu tinha muita dificuldade de aprender. Eu não sabia falar nada de inglês, sabe? E isso foi uma das coisas que eu vou falar no outro vídeo sobre, só explicando sobre a minha entrevista e tudo, porque você geralmente tem que ter um nível pra fazer intercâmbio. Mas eles me ajudaram, então eu não precisei disso. Só que eu não falava nada, gente. E o pai, ele era muito bonzinho. Ele colocava notas na casa inteira, papelzinho, aqueles papelzinhos sticky notes. Ele colocava sticky notes em todas as paredes, escrito: isso é um espelho, isso é uma parede, isso é o ventilador. E isso me ajudou muito, gente, que eu sempre aconselho, se você quer aprender inglês, faça isso, porque você vai estar vendo essas coisas diárias, você vai aprender. Então, não tenho de verdade nada pra reclamar do pai. Nada. Eu sempre me identifiquei mais com o pai. Ele era muito, assim, parceiro, muito jovem, legal, animado. Ele queria aprender português, ele queria tudo fazer uma festa, sabe? Ele era uma pessoa maravilhosa. A mãe era uma pessoa maravilhosa, de verdade. Uma calmaria, uma paciência. Ela me ajudava depois da escola, eu chegava, fazia tarefa, ela me ajudava. Uma pessoa, assim, super amorosa. Mas claro, né, que quando você é mãe, você vai preferir o seu filho, certo? A menina que eu morava, que eu dormi no mesmo quarto, que a gente dividiu o quarto, eu cheguei 1 mês antes de começar as escolas. E a gente era melhores amigas, tipo, virei best friend dela. Todas as músicas que ela gostava de Lady Gaga, eu amava. Então, assim, a gente se deu super bem antes de começar as aulas. Quando começou as aulas, teve uns barracos com ela. Ela, a personalidade dela, era uma menina super popular, super bonita, super corpão na escola. Todo mundo queria ela na escola. Então ela era uma menina super popular. Eu nunca fui popular. O menino, super bonzinho, eu amava ele. Ele tinha 14 anos, mas ele sempre me abraçava, sempre me chamava de irmã. Ele era muito bonzinho. Então vocês já perceberam, né, que barraco é com a irmã. Então, comecei a escola e eu lembro que quando eu comecei a escola, uma das coisas que eu queria fazer, nos Estados Unidos é diferente a forma que você estuda. Então, por exemplo, você não vai estudar química os 4 anos de colegial. Você pode fazer só 2 anos. 2 anos são obrigatórios. Então, eles têm umas matérias obrigatórias e algumas que não são obrigatórias. Então, eu lembro que quando eu cheguei, eu sentei com um counselor e eles me falaram, tipo, olha, você precisa dessa e dessa e dessa matéria por causa do intercâmbio,
pelo intercâmbio eu tinha que fazer US History, que é a história dos Estados Unidos. Então eu tinha que fazer isso pra aprender e eu tinha que fazer matemática. O nível de matemática tanto faz, então eu fiz tipo um nível básico, porque eu sempre fui ruim de matemática, então eu falei, eu não vou ficar passando meus dias aqui nos Estados Unidos sofrendo por causa de matemática. Então eu fiz a classe mais fácil que tinha, que era com gente que acabou de entrar no colegial. Era só gente jovenzinha, eu era mais velha, mas eu não tava nem aí. Você também tinha que fazer uma aula de inglês. Só que nos Estados Unidos eles não têm uma aula ensinando a falar inglês. Igual no português, a gente tem falando a gramática do português, eles não têm isso já no colegial. Então a aula que eu fazia de inglês era uma aula que foi muito difícil, porque era uma aula de palavras, você aprendendo a falar palavras muito difíceis. Então eles ensinavam uma palavra e falavam o significado daquela palavra. Então pra mim é muito difícil, porque eu nem sabia o que era a palavra, por exemplo, challenging. Por exemplo, eu não sabia o que era challenging, mas eles falavam uma palavra mais difícil do que challenging. E aí eles tentavam explicar, essa palavra significa challenging. E eu falava, mas what is challenging? Porque eu nem sabia o que era challenging. Aí eles tentavam explicar mais fácil. Então, foi uma classe também muito boa, mas pra ser sincero, eu não lembro de nenhuma dessas palavras difíceis que a gente aprendeu, porque eles não usam. Então é uma classe assim meio mas foi bom porque eu aprendi as outras palavras básicas que eu também não sabia. Então foi uma aula muito boa. Eu fiz uma aula também de fotografia, porque eu sempre amei fotografia, eu já tinha essa paixão no Brasil. Então quando eu descobri que eu podia fazer uma aula de fotografia, eu fiz aula de fotografia, fiz aula de espanhol também, porque eu falei, gente, vai ser uma classe fácil que eu vou com certeza tirar A. Então eu queria fazer uma de espanhol e tirei A. A classe inteira, todo mundo queria colar de mim porque eu sabia tudo. E eu fiz uma aula de Physical Education, que na verdade não era educação física, porque aqui nos Estados Unidos tem aula de educação física, mas tem aula quando você joga esportes pela escola. Então era isso que eu queria fazer. Minha vida inteira no Brasil eu joguei basquete, vôlei e handball, e futebol. Então eu queria jogar algum desses esportes, mas não é igual no Brasil, que na educação física você faz joguinho misto. Aqui você tem que entrar no time pra ser do time da escola. Então não é qualquer pessoa que entra, qualquer pessoa que faz. Então eu lembro que eu queria fazer vôlei quando eu entrei, mas a minha família não deixou. A família que eu falo, gente, é a família lá, tá? Não a minha família no Brasil. Então minha host family falaram não, porque eles falaram, você tem que aprender mais o inglês e você não sabe muito. Então geralmente quando você joga esportes, você fica muito tempo jogando esportes. Então tem jogo depois da escola, então você tem que fazer tarefa. E pra mim, que não falava inglês, eles acharam melhor não. Que não concordo com isso, e eu posso falar pra vocês o porquê. Eu não concordo porque eu acho que eu comecei a aprender mais quando eu comecei a jogar basquete, que foi num outro período da escola. Então eles têm vários períodos na escola, vários terms que eles chamam. Eu lembro que eles falaram que eu não podia fazer vôlei, que era o primeiro esporte daquele período, e quando acaba aquela estação, acaba aquele jogo. Porque, por exemplo, eles não podem jogar basquete na neve, entendeu? Então eles têm uma season, que eles chamam, que é uma estação, pra cada tipo de esporte. Então o vôlei, que eu queria muito fazer, eu amava muito vôlei, não pude fazer o vôlei porque eles não deixaram. Ok, quando eu chego na escola, a melhor amiga da menina que morava comigo, e ela falava espanhol. E eu lembro que a gente começou a ficar muito amiga. E, gente, foi ali que começou o barraco. Foi ali que começou, porque eu entendo o lado da menina, mas eu também não entendo ao mesmo tempo. Ela ficou com ciúmes porque basicamente eu tomei a amiga dela. Ela me falou isso, então por isso que eu posso falar pra vocês, não é que eu imagino. Ela chegou a falar uma vez que eu roubei a melhor amiga dela. Não, gente, eu não roubei nenhuma melhor amiga. Simplesmente, eu sou uma pessoa muito zen, da paz, gosto de coisa de boa, e ela era uma menininha muito patricinha, ai, vai quebrar minha unha, que hoje em dia, né, o povo olha pra mim com essas unhas, acha que eu sou assim, mas gente, eu sou muito de boa. Ela era toda assim, né, desse nível, e eu e a menina, eu sou latina, gente, a menina, os pais dela só falavam espanhol, eles não falavam inglês. Então, a gente se deu bem, sabe? A gente super se deu bem, todo o recreio a gente ficava junto, com ela também. Mas aí, chegou o segundo
season. E eu passei no time de varsity. Que pra quem não tá entendendo nada que eu tô falando, os times aqui da escola também existem um nível de time. Então pra mim não ter que explicar tudo, o varsity é o melhor time da escola. Que só quem joga é os seniors, que são as pessoas do último ano da escola. Ou se você é bom, você pode passar, você pode ser um junior jogando no time de varsity. Se não, o time é JV, que é JV. Eu era uma junior e eu consegui entrar no time mais top. O maluco é brabo. Gente, pra quem mora nos Estados Unidos sabe como é competitivo entrar em time de escola. E às vezes eles fazem aquele esporte a vida inteira e eles não conseguem entrar no time da escola. E aí chega essa estrangeira, passa no time de basquete da escola. O que aconteceu? Gente, fiquei famosa. Eu fiquei popular. Eu nunca tinha sido popular na minha vida. E eu fiquei popular. Eu andava com as meninas autona, tudo lá que era mó popular da escola, que jogava basquete, que saía elas no jornal. Eu saí no jornal, eu não era pouca também não, gente, eu jogava bem. Então assim, começou a gerar esse drama que ela começou a parar de falar comigo. Então, em mais ou menos 3 meses que eu tava morando lá, 4 meses, ela não falava comigo. Meninos também da escola começaram a gostar de mim, falavam comigo. Gente, eu era uma pessoa estrangeira, então assim, as pessoas brincavam comigo no intervalo, queriam me ensinar palavras, me ensinaram até palavrão, que eu não falo palavrão, mas eu lembro uma vez que eles me ensinaram essa palavra e eu fiquei, eles falaram, chama aquele menino disso, porque tipo, é uma forma de você chamar. Tipo, me enganavam também, mas eu gostava, gente, eu ria de tudo, achava tudo legal. Até que eu comecei a falar a palavra e eu comecei a perceber que todo mundo tava ali meio rindo, meio assim. Eu falei, essa palavra é errada. Fui lá, eu andava com um dicionário amarelinho no meu bolso, peguei o dicionário e vi que era um palavrão. Aí eu, gente, não, agora eu vou ficar no dicionário. Então eles falavam pra mim, eu olhava no dicionário primeiro. Então era só uma experiência super legal. Eles nunca tinham tido um estudante estrangeiro do Brasil. Então assim, nossa gente, sério, eu andava... É muito filme do High School Musical, não tô brincando. Tinha os lockers, as salas são diferentes, você não fica na mesma sala, você anda de uma sala pra outra. Gente, é assim uma coisa de louco, sem brincadeira, é igual filme. Então, sério, eu andava no corredor, os meninos gatinhos, gente, vinha, colocava o braço em mim, e aí brasileira, e eu me achava, gente, me achei. Mas sempre, claro, eu não ficava ali, yeah! Eu sempre fui muito tímida e as pessoas às vezes não acreditam isso de mim, mas eu era muito tímida. Então, mesmo eu estando vivendo tudo isso, eu era uma pessoa que sempre fui tímida a minha vida inteira. E do nada eu tava sendo popular, os caras mó gatão, gente, chegava em mim e falava comigo e eu, hi! Eu não sabia nem falar. Mas esse drama aconteceu, né? Do dia pra noite, a menina que morava, ela era uma das mais populares da escola e eu basicamente tomei esse lugar dela. Então, sabe aquelas coisinhas que tem, igual no Mean Girls, das garotas malvadas lá de rosa? Gente, foi mais ou menos isso que aconteceu. Ela se afastou de mim e dessa minha amiga, que era a melhor amiga dela, e ela falava mal de mim pra essa amiga dela, ela tentava colocar eu contra essa amiga dela, só que essa amiga dela me conhecia, vivia já comigo e começou a perceber que ela tava ali meio assim. E o que isso trouxe de drama, gente, na minha vida? Que é a parte um pouco triste, sabe? Eu tava lá tão feliz, eu considerava ela minha melhor amiga, minha irmã, eu sou muito chegada às minhas irmãs, as pessoas que estão aqui no YouTube me conhecem. Então pra mim foi muito triste aquilo. Eu chegava da escola, ela não falava comigo, gente. A gente dormia no mesmo quarto. Literalmente, a gente trocava de roupa no mesmo quarto. A gente, tipo, se via no mesmo quarto todos os dias. E ela não falava comigo. Não falava uma palavra. Nada. E aí, fica aí porque eu vou contar o barraco. Então, ficou muito tempo desse jeito. Eu jogando, eu na minha vidinha, aprendendo, né, batendo foto, vivendo o sonho americano de verdade. E um dia eu lembro que a gente estava indo pra uma atividade da minha igreja e ela tava dirigindo a gente, porque eu não podia dirigir. Não tinha minha carteira, né, porque no Brasil só com 18. Lá eu já podia tirar a minha carteira pela minha idade, mas por ser internacional, a agência não permite que os estudantes dirijam. Por segurança, né, eu super concordo. Então eu lembro que a gente tava dirigindo e aí eu não lembro assim muito bem o que tava acontecendo. Tava várias pessoas dentro do carro e alguns grupos queriam ir pra esse lugar e alguns não. E eu lembro que ela falou alguma coisa tipo no carro mandando em mim.
tipo, falando que a maioria queria ir, eu falei que eu queria ir e que daí eu podia ir e depois eles iam me levar embora pra casa, que é bem comum isso nos Estados Unidos. Os amiguinhos sempre, não, a gente te leva pra casa, é normal. Então eu falei, eu vou ficar. E eu lembro que ela, tipo, falou, não. E ela não falava comigo, gente. Já fazia 6 meses que eu tava morando lá, ela não falava nada comigo. E a mãe, o pai já estavam envolvidos no drama e eu não sabia, mas ela já falava coisas de mim pra eles. E ela falou não. E eu lembro que eu falei, why? Why not? E eu nunca nem respondia ela de volta, sabe? Ela falava às vezes algumas coisas no quarto e eu ficava quieta. Porque, gente, eu não queria fazer barraco. Eu tava na casa dela, sabe? No quarto dela. E eu lembro que ela falou não. E eu falei, por que não? E ela falou algumas coisas. E na frente de todos os meus amigos, eu peguei e falei pra ela, tipo assim, vou traduzir já. Eu falei, você nem fala comigo em casa, então por que você tá querendo falar comigo aqui no carro, na frente de todo mundo? Eu posso fazer o que eu quero, seus pais, eles autorizaram. Então você não fale comigo se você não fala comigo nem na sua casa. Gente, sério, soltou assim aquela raiva, falei na cara dela e ela ficou quieta, ficou brava. Eu fiquei na festinha, ela voltou pra casa e provavelmente falou várias coisas pros pais dela, não sei se foi verdade ou não. Mas eu fui bem sincera, ué, você não fala comigo lá, você quer falar comigo aqui? Não fala comigo. Fui bem assim com ela. E depois desse barraco, eu lembro que eu cheguei na casa dela. A mãe dele, sempre toda vez que a gente chegava de alguma festa, de algum evento, a gente ia no quarto dos pais dele pra falar que a gente chegou bem. Eu acho muito bonito, era uma cultura bem bonita. E eu lembro que um dia eu era amiga de um dos meninos mais gatos da escola. E tipo, eu lembro que ele era muito lindo, mas também muito safado, que até me fez perguntas. Ele perguntou se eu queria fazer coisas da gente com ele. E na hora eu fiquei, oi? Falei, meu querido, eu sou da igreja. Eu não faço as coisas do casamento. E ele, oh, I'm sorry, eu não sabia que você era da igreja. Eu sabia que a família que você tá é da igreja, mas eu não sabia que Brasil tem igreja. Tipo, ele era muito assim, aí ele, nossa, desculpa, não, a gente pode ser best friend, tipo, sorry. E tipo, éramos amigos o ano inteiro. Ele me perguntou isso bem no começo, tipo, louco. Mas assim, ele era muito legal. Então, eu lembro que quando isso aconteceu, eu contei pra minha amiga, a Carla, disso. E eu lembro que a Carla falou pra menina que eu morava, falou pra ela, tipo assim, que só pra ela, né, tomar cuidado comigo, porque eu era uma pessoa muito bonita, muito tal, e tipo assim, só pra ela ser uma irmã pra mim. Então, eu lembro que eu vi a mensagem que a Carla mandou, não foi querendo fofocar, foi só falando, tipo, meu, a menina tá morando com você, tipo, cuida dela, seja amiga dela, sabe? Ela não tem pra quem contar as coisas, porque eu não tinha, gente, eu só falava com a Carla pelo celular, ou às vezes que eu ia visitar ela, só. Mas a maioria das vezes eu tinha que, né, esperar o carro deles, eu não tinha como andar de ônibus lá não tinha muito ônibus, então era uma cidade bem pequena. E eu lembro que um dia eu cheguei no meio da noite e a gente tinha ido num baile, eu acho, não foi um baile. E eu fui no baile e quando eu cheguei, a mãe veio falar comigo. E foi uma das conversas mais awkward que eu tive na minha vida, mais constrangedoras. Eu lembro que eu sentei na beiradinha da cama dela, aí ela me contou todas as coisas que estão acontecendo, que vocês não estão se dando bem, e na minha mente eu falei, mano, ela vai mandar eu ir embora. Eu não quero ir embora, eu tô aqui no meio do meu ano super feliz da vida. Primeira vez que eu tô, tipo assim, muito feliz com a realidade que eu tinha do Brasil com lá. E eu fiquei, tipo, só ouvindo. E ela, olha, a gente vai tirar o seu celular porque eu ouvi falar que você, tipo, tá tendo umas amizades que não são boas. Gente, eu não tinha amizades que não era boa. Aconteceu isso com o Ryan, mas nada aconteceu. E, tipo, ele ele super me respeitava. Não colocava, tipo, ele realmente entendeu que não era a minha vibe, sabe? Ela veio e falou que ia ter que tirar meu celular e que eu não ia poder mais falar com a minha família. Uma vez a minha mãe tava... Isso, né? Uma outra história do lado. Uma vez eu tava no intervalo e eu não sei como minha mãe conseguiu me ligar no meu celular. Não sei como. Foi a única vez que aconteceu. E eu lembro que eu atendi e minha mãe, tipo, pediu 1000 desculpas. Ela falou, eu sei que eu não posso te ligar, mas é que eu tô precisando de alguma coisa. Era um número que ela precisava por causa do intercâmbio dos papéis, de coisa assim. E eu na hora atendi e ela estava lá, ela viu, não tava junto comigo, mas ela viu que eu atendi o telefone. Então pra mãe dela, ela falou que minha mãe me ligava todos os dias no meu intervalo, que é super mentira. Falou várias coisas, gente, que eram mentiras, que eu falava todos os dias com a minha mãe no intervalo, que todo dia no intervalo eu ficava na biblioteca mandando e-mail pra minha mãe, e isso não acontecia. Ela falava todo dia. Gente, eu ficava todo dia com meus
amigos. Às vezes eu ia na biblioteca porque era permitido pra me enviar foto, porque na casa dela eles tinham internet que quando você liga a internet e ocupa o telefone, eu não podia enviar uma foto, demorava 15 minutos pra enviar. Então eu levava na biblioteca, eu tinha lá uma das minhas melhores amigas também, que a gente ficou jogando futebol juntas, que eu também entrei no time de futebol, e a mãe de uma das meninas que jogava comigo era super boazinha e ela falava, não, vem aqui, traz no pendrive as fotos que eu tirava da câmera. Ela falou, vem aqui, traz pra mim e eu mando pra sua mãe. Então ela mandava um e-mail com as fotos pra minha mãe, mas tipo assim, falou várias coisas. Falou que eu maltratava ela na escola, que quando ela chegava no grupo mandava ela embora. Gente, eu sou uma pessoa tímida, eu nunca faria isso. As pessoas me conhecem. E tipo assim, falou muitas coisas de mim, mas claro, ela é a mãe, eu entendi como ela é a mãe. Claro que ela vai acreditar na filha dela, não nessa menina que tá morando na casa dela. Então ela só falou pra mim, né, arrumar essas coisas na minha vida e que de 1 hora que eu ia poder falar com a minha mãe por semana, eu só ia poder falar acho que 20 minutos. E eu lembro que eu fiquei chocada, chorei muito e falei com a minha mãe. E minha mãe sempre assim, Nicole, você tá na casa deles, você tem que escutar eles, então, entendeu? Eles têm a razão. Eu também confio em você, o que eles falaram não é verdade, eu te liguei uma vez. Ela ficou bem triste até, porque ela precisava muito e ela conseguiu me ligar e, tipo, foi muito bom ouvir a voz dela também no meio do intervalo, tipo, pareceu que ela tava ali comigo, sabe? Foi muito gostoso. Mas, conclusão, eu ainda não falava com a menina. Então, gente, meu intercâmbio inteiro eu quase não falei com ela. Ainda mais depois dessas coisas que aconteceu, eu achei tão desnecessário. Falava normal com o irmão, com o pai, com tudo. O pai vinha assistir meus jogos, mas isso causava uma tensão. A gente sentava todo dia, né, pra comer janta juntos e a menina sempre ali. Era só uma sensação muito estranha, né? A menina ali, eu aqui, tipo, a gente não se dava mais bem por causa de todas essas coisas. A gente ainda ia em festas que tinham mesmos amigos, então ela ia de um lado, eu ia de um outro. Foi uma coisa assim bem estranha, pra ser sincera. E o último drama pra encerrar esse vídeo foi alguns meses no finalzinho do ano. Eu até tentei ficar mais tempo, eu queria fazer o meu senior year lá, terminar a escola lá, mas era muito mais dinheiro, então isso não rolou. E eu ia ter que fazer isso morando com outra pessoa, porque eles falaram pra mim que eles não iam querer que eu ficasse lá mais um ano. Que eu fiquei muito chateada, mas ok, né, gente? É também a opção deles. E eu lembro que eu fui com eles, eu lembro um dia eles sentaram comigo, eu lembro até hoje, eu tava chegando e eles mandaram eu sentar ali na sala pra gente conversar. E eles me falaram que eles queriam que eu fosse um mês embora antes. Então o meu visto, digamos, era até julho, não lembro, mas até tipo julho do outro ano. E eles queriam que eu fosse embora assim que acabasse a escola. E eu fiquei chocada, porque eu falei, não, gente, não quero, eu quero ainda ficar aqui, depois eu queria ficar lá o máximo que eu pudesse, sabe? Era uma coisa tão gostosa pra mim. E eu lembro que eu fiquei assim, chocada com isso e eles falaram que eu ia ter que ir embora. E eu falei que eu não ia embora, que eu ia tentar ficar com a minha amiga, Carla, ou com uma outra família essas últimas semanas, porque eu ainda queria passear, ver coisas, então, tipo, eu queria ficar mais tempo. E eles falaram, ok, se você conseguir ficar com outras pessoas, ok. E foi a coisa mais estranha da minha vida, porque eu me senti como se eu tivesse sido jogado fora, assim, da casa. Mas, gente, barracos à parte, fui pra casa dessa minha amiga Carla, fiquei com eles lá, tipo, algumas semanas, só comendo tacos, porque a mãe dela só falava espanhol e o pai também. Foi muito gostoso também. Mas assim, né, hoje em dia, qual é o meu relacionamento com eles? Há muito tempo atrás, a menina que morava comigo me mandou uma mensagem no meu Facebook pedindo perdão por tudo que ela tinha feito por mim. E eu mandei uma mensagem falando a mesma coisa. Perdão se eu te fiz também algum mal, esses anos todos, eu estou bem. Com a mãe e com o pai, tem uma amizade normal. A mãe me manda mensagem, gente, sério, ela me manda mensagem. Eles se mudaram pro Texas e ela me manda, vem me visitar no Texas, eu tenho saudade. Então assim, hoje em dia eu tenho uma relação normal com eles. Eu fui até num dos casamentos da filha deles, que era uma das melhores amigas minhas, eu amava a filha dele. Então assim, eu me dei bem com todo mundo, mas com a menina teve esses draminhas que fez só a minha experiência ficar um pouco mais solitária, eu falaria, porque eu chegava às vezes querendo contar coisas e ninguém me ouvia. E tinha um menininho de 14 anos, mas o menininho tava lá jogando videogame, tipo, na vida dele, sabe? Então eu contava às vezes as coisas pro pai. Então, tipo, o pai virou meu amigo mais do que a menina, sabe? Então pra mim isso era muito triste. Então eu fui em muitas danças, essa aqui são algumas fotos das danças, que é tipo uns bailes que eles fazem e os meninos chamam as meninas, é bem fofo. Eles pedem de uma forma bem fofinha, às vezes eles
eles escrevem no carro, às vezes eles compram balão. É uma coisa bem legal. Eu vou colocando aqui algumas fotos, eu não vou lembrar agora certo pra falar pra vocês, mas eu vou colocar algumas fotos aqui sobre o meu intercâmbio enquanto eu tô terminando esse vídeo. E de verdade, gente, eu queria agradecer por vocês terem assistido esse vídeo. E como eu disse, né, eu poderia ter um intercâmbio 100% perfeito? Sim, mas... gente, eu acredito que eu tive, mesmo não tendo a menina como a minha melhor amiga, como eu esperava, eu tive um tempo maravilhoso. Eu tinha meus amigos, meus professores gostavam de mim, meus professores me ajudavam, gente. Tipo, foi uma experiência, assim, incrível que eu vou levar pro resto da minha vida. Amo demais. Então, se vocês querem, eu posso fazer a parte 3 desse vídeo, talvez mostrando um pouco das, né, sem ser do barraco ali, mas explicando como que realmente é, sabe? Posso falar pra vocês como que são as classes exatamente, coisas do tipo. E também posso falar pra vocês sobre, gente, sobre tudo, sério. Mostrar a foto e contar uns bafos. Os meninos que gostaram de mim, posso postar foto. Contar, gente, como foi meu primeiro beijo com o americano, verdade. Posso contar isso no próximo vídeo. Então se você quer isso, gente, comenta aqui embaixo, por favor. E eu vou fazer a parte 3 do vídeo do intercâmbio. E aí a gente vai estar pronto pra ir pra outra parte dos vídeos que são sobre a imigração. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!